E aí, pessoal? Passando aqui para avisar que esse daqui é um episódio reprise, daqueles que valem a pena ouvir de novo ou pela primeira vez. Nós estamos de férias agora nesse período, mas voltamos com conteúdos novinhos e imperdíveis em fevereiro. Na primeira semana de fevereiro já tem episódio novo, tá? Então, enquanto a gente não volta, nos ajude a crescer. Deixa aqui no Spotify 5 estrelas, né, na nossa avaliação, ou também ajude na avaliação do seu agregador favorito aí. Assim, a gente faz com que 2026 comece aí com uma audiência ainda maior e mais qualificada. E lá em 2023, a gente gravou um episódio muito legal sobre o fim dos astros de Hollywood. Pois é, a gente discutiu um pouco como é que aqueles astros, aquela galera que movimentava mercado, que realmente preenchiam, né, um espaço muito grande dentro da indústria hollywoodiana, né? O que aconteceu com essa galera? Eles ainda existem? Quando a gente pensa lá em Julia Roberts nos anos 90, ou o próprio Will Smith, né, no começo dos anos 2000, será que essa força dessa galera ainda existe, só que em outros atores, em outros astros agora? É uma discussão aí pra gente pensar, e é um papo muito bem humorado aí, junto com a Domênica Mendes, Rodrigo Basso e a Ana Lívia, né, onde a gente conversou aí sobre os astros de Hollywood. Então vamos pro episódio e depois deixa seu comentário sobre o que você achou dele. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 533, eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que é gerente de operações de podcast na Central 3, criadora do projeto Podcast é Delas, editora de podcasts e de audiobook, comunicadora, host no Perdido na Estante, a querida Domênica Mendes. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo bem, Dô, e você? Eu tô ótima. Você sabe que eu venho pra cá só pra ouvir tudo que eu faço e me sentir orgulhosa, né? Assim, a minha autoestima sempre sobe na apresentação desse programa, entendeu? Eu olho e falo, caramba, né? Cara, que orgulho, sabe, de mim. Queria ser amiga dessa pessoa. Olha tudo que eu já fiz, olha tudo que eu já conquistei. É isso aí, Dô, isso aí. Eu fico muito feliz, mas mais feliz do que tudo isso é tá aqui de novo com você. É sempre muito bom estar aqui no Cinemação, então obrigada pelo convite. Obrigado você por estar aqui. Temos aqui também ele que é responsável lá pelo site do Leitor Cabuloso, formado em letras, né? Ex-host do podcast Covil de Livros e que está devendo publicamente um novo podcast para seus fãs, Rodrigo Basso. Poxa, eu podia jurar que você ia virar depois dessa apresentação do Domênico e falar, e ele é só um Ken. Mas... tem isso. E ele é só um quem. Uhum. Estamos aqui com o marido da Domênica. Tá? Porra, eu achei... Eu refaria depois, cara. Ia ficar muito mais engraçado. Estamos aqui, ele é só um Ken. Mas, obrigado, Rafa, pelo convite. Como a Dô falou, né? A gente sempre fala que é muito bom estar aqui no Cinemação, um lugar que a gente se sente muito em casa. Né? E é bom também que eu já estou reencontrando antigas amizades que estão aqui comigo também. Não é isso aí, porque olha só, pra fechar essa mesa aqui hoje, a gente tá aqui, ela que sofreu pressão pública aqui no Cinemação pra voltar com o seu podcast Quarta Parede, e vou dizer pra vocês que deu certo a pressão, porque ela está de volta. Nós temos aqui a contadora de história criativa, podcaster, redatora, temos Ana Lívia. Uhul, Eu gostei que você deu uma incrementada no meu CV também pra parear um pouco do Domênico. Muito obrigada. Sim, pessoal, voltamos com o Quarta Parede. Foi somente porque o Rafa pediu. Pois é, foi. Obrigada, Rafa. Finalmente a Ana ouve alguém, entendeu? Finalmente. Foi essa a pressão. A gente falou que não, mas não pode chatear o Rafa, né? É, isso aí. Não, e eu tava falando pra Ana que eu tava ouvindo o episódio que elas voltaram. Cara, é tão gostoso ouvir. E a química, né, da Ana com a Lari também ali, meu, tão gostoso. Falei, cara, que bom que vocês voltaram. Nada como fazer uma pressão pública, né? Você faz uma pressão pública, coloca pros ouvintes e tal, e aí é isso. É isso que a gente tá tentando fazer com o Basso, inclusive. Já faz um tempo. O Rafa virou o novo negócio que
como é que eu vou contar isso pro meu psicólogo, né? Não posso decepcionar meu psicólogo, né? Então assim, né? Pô, como é que eu não vou ficar sem podcast? Como é que eu não vou enfrentar o Rafa, né? Mas você se prepare, porque depois que ele fez esse clamor público, recebi cartas na minha casa, mal conseguia sair da esquina até as pessoas me pararem, entendeu? Rapaz, se eu receber uma carta na minha casa de um ouvinte falando que quer internar, aí eu volto, tá ligado? Porque olha, aí vai ser realmente um feito. O Rafa vai ser tipo o homem que fazia chover, sabe? Caraca, carta vai ser incrível. Eu não sei se eu tenho esse poder não ainda. Nem consegui direito fazer aqui com a Ana, mas deu certo que voltou. É isso, vamos dar por satisfeito também, né, gente? Não dá pra pressionar tanto assim, não. Muito bem, meus amigos, olha só, no dia 28 de outubro desse ano, nós tivemos aí uma perda, né, no entretenimento americano. O Matt Perry, que ficou eternizado por interpretar o Chandler na série Friends, acabou nos deixando aí de uma forma repentina. E essa perda do ator fez abrir aí algumas questões filosóficas, né, de como que nós nos relacionamos aí com grandes atores de Hollywood. Será que eles ainda existem com aquela força que eles tinham antigamente? A imagem deles ainda é muito associada, né, às obras que eles fazem. Será que eles conseguem levar as pessoas para o cinema ou para ver, né, aquela obra que eles estão fazendo? Enfim, tem muita coisa para se discutir ao redor disso e certamente a gente vai poder conversar sobre isso aqui para debater, né, se chegou ao fim essa era de grandes astros de Hollywood ou se eles continuam aí firmes e fortes nessa nova era digital, a coisa apenas se modificou. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, um papo aberto aí, a gente vai discutir essas coisas, o que a gente acha, como que a gente sente, né, em relação a isso, e é isso que vai ser o papo de hoje. Então vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Like, there are no movie stars anymore. Like, Anthony Mackie isn't a movie star. The Falcon is a movie star. And that's what's weird. It used to be with Tom Cruise and Will Smith and Stallone and Schwarzenegger. When you went to the movies, you went to go see the Stallone movie. You went to go see the Schwarzenegger movie. Now you go see X-Men. Para começar esse papo aqui com vocês, eu só queria contextualizar de onde que eu tirei esse tema pra gente discutir aqui. Recentemente eu vi um vídeo no YouTube que se chama Who is Killing Cinema? Ou Quem está Matando o Cinema? E eles fizeram um vídeo, tem 1h30 mais ou menos, e eles montam esse vídeo como se fosse uma história, um mistério de um assassinato, sabe? Então ele começa a levantar os suspeitos, ele vai conectando ali o que um fez, o que o outro fez, como impactou, né, no cinema e tal. Um desses suspeitos, né, desse assassinato seria justamente a falta de astros de Hollywood, assim, como eles perderam força ao longo dos anos. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente para pensar em filmes dos anos 80, 90, por aí, a gente tem vários filmes que exaltavam, né, os astros de Hollywood. Um deles, por exemplo, é Rayman, um filme que é uma comédia, um drama ali e tal, um filme de 88, que tinha o Dustin Hoffman e o Tom Cruise, né, na capa ali do filme e tal, que é uma história que conta ali a vivência de dois irmãos, né, enfim, que eles precisam lidar ali com alguns problemas de família e tal. Um deles, que é vivido pelo Dustin Hoffman, ele é um irmão autista, e aí o outro irmão, né, que é o Charlie, vivido pelo Tom Cruise, ele começa a conviver ali com o irmão e, enfim, tem toda uma história, eu não vou ficar passando muito por isso, mas para vocês terem uma ideia, esse foi um dos filmes com maior rentabilidade do ano, assim. Ele foi lançado em 88 e ele gerou uma grana imensa. Se a gente fosse comparar esse filme hoje em dia, a gente tem um filme muito parecido que é Coda, né, ou O Som do Coração, enfim, que é um filme que levou o Oscar, que também conta uma história também de uma família, que daí é uma família de pessoas surdas, que daí tem uma filha que não é surda e ela canta, e aí ela precisa lidar com esses problemas ali familiares e tal. E esse filme, ele não teve uma fração do que Rayman teve lá nos anos 90, nos anos 80,
devido à mudança justamente da forma como a gente consome. E uma das coisas também é justamente a imagem, né? A gente está falando de um Tom Cruise e de um Dustin Hoffman, 2 atores pesadíssimos naquela época e que levavam muita gente para o cinema. E se a gente for parar para pensar justamente nessa história de atores dos anos 80, 90, começo de 2000 e tal, é muito fácil da gente lembrar de Arnold Schwarzenegger, né, fazendo Exterminador de Futuro, Meryl Streep, Michelle Pfeiffer. Mais para os anos 90, a gente tem Tom Hanks, Will Smith, Brad Pitt, Julia Roberts. Julia Roberts foi um fenômeno, né, quando ela lança Uma Linda Mulher, Noiva em Fuga, enfim, é um fenômeno, assim, quanto que ela leva as pessoas para o cinema. E aí a pergunta que eu tenho é justamente essa, assim. Essas pessoas que eram símbolos enormes, assim, e tal, hoje em dia a gente percebe que a maneira de se comunicar mudou, né? A gente tem visto muito que, por exemplo, nos cartazes dos filmes, às vezes não aparece a cara do ator ali, às vezes é uma arte um pouco diferente, o nome dos atores fica pequenininho embaixo e tal. Ao que se deve essa, vamos dizer, essa despersonificação desses grandes atores assim, hoje em dia? Vocês acham que é só a parte de rede social, a maneira como a gente começou a consumir o entretenimento e tal? Como que vocês veem isso, assim? Vocês sentem isso? Essa perda, assim, de força desses astros, ou vocês acham que eles ainda têm força, só que essa força foi modificada? Como é que vocês veem isso? Uma longa introdução, hein, que eu fiz. Posso começar? Pode começar. Eu falei pro Rafa, eu não sei o que falar, eu não tenho opiniões, mas agora criei agora nos últimos 5 minutos, criei opiniões. Faltava os textos de apoio, né? Teve agora, né? Exato. A produção do Rafa, né? Faltava o texto de apoio pra fazer a redação. Exato, que nem no Enem, assim, quando ele me falou o tema, eu falei, não sei. Então aqui vou ficar citando os textos que ele me deu. Que é, assim, sim, eu acho que tem muito a ver com social media, porque eu acho que tem a ver com a maneira como a gente enxerga essas pessoas, né? E a maneira como, especialmente a grande mídia, então, passa a lidar com eles, porque existia sempre, especialmente se a gente for mais atrás, na era de ouro de Hollywood, aí anos 20, 30, essas pessoas eram literalmente moldadas, assim, tudo sobre a imagem delas era criado, tudo que aparecia nos jornais era criado, etc, e existia uma manipulação muito grande. E atualmente isso vai ficando cada vez mais difícil, porque, primeiro, você não consegue controlar tudo, você tem os paparazzis, cada pessoa tem um celular na mão, e aí essas pessoas são pessoas reais, no final das contas, né? Então qualquer hiperglamorização que você faça, e parte de você ser uma estrela é uma hiperglamorização, né? Uma despersonificação de você, ela acaba caindo, porque eventualmente você vai na padaria, você vai encontrar uma pessoa real, e essa pessoa real vai te filmar enquanto você tá, tipo, horrível de pijama. Vai acontecer, sabe? Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que são 1000 fatores que acabam se juntando. Porque, por exemplo, hoje em dia, os filmes... E especialmente, sei lá, desde você é a chata aqui, a filhote de Martin Scorsese que vai reclamar da Marvel. Mas assim, tem um pouco isso, onde tipo, quem é o ator que tá na Marvel? Tanto faz. Tanto que essa discussão de tipo, o Jonathan Majors vai ter que ser substituído. Cara, se substituírem o Jonathan Majors amanhã, ninguém vai estar absolutamente nem aí. Pois é. Porque o que importa não é o ator que tá fazendo, o que importa é a franquia, o que importa é o personagem, o que importa é o fato de ser Marvel, de ser Disney, etc. Então o ator em si vai perdendo a importância perante isso, né? Não, e você sabe, Ana, até pra exemplificar, que um dos grandes filmes, assim, que foi uma chave para essa parte de filmes de herói que veio surgindo da Marvel e tal, foi o Spider-Man, né? Aquele primeiro lá com Tobey Maguire e tal. Na capa do filme, no cartaz de divulgação do filme, não tem o nome do Tobey Maguire. Tipo, tem a imagem do Homem-Aranha escalando uma parede, embaixo enorme escrito Spider-Man. Tipo, é isso. Rafa, mas também é o Tobey Maguire, né? Porque pra quê, né? Pô, só o melhor exemplo, né, Sr. Rafael? Vamos falar. Muito da Marvel
atual, da MCU atual, foi construída em cima dos ombros de Iron Man, né? De Homem de Ferro. Que, pô, na figura do Robert Downey Jr. foi uma figura muito carismática, que atrai. Mas você acha que alguém que já não ia ver, sei lá, Oppenheimer, foi ver Oppenheimer porque tinha o Robert Downey Jr., sabe? Tipo, ele não é esse atrativo, sabe? Eu acho que ele é uma estrela no sentido de que, pô, em qualquer lugar do mundo que ele for, a galera vai ficar, lá, o Homem de Ferro, mas não no sentido de vou gastar meu dinheiro. Mas também, gastar seu dinheiro hoje, ir no cinema, você vai no cinema, pô, você, uma pessoa, comprou uma pipoca, gastou R$100. Sabe? Bem, eu tenho um mixed feelings aí, porque eu concordo em partes com a Ana e discordo. Mas antes eu só queria falar uma coisa que o Rafa falou da Michelle Pfeiffer na abertura. E, mano, é impressionante, assim, algum divertidamente apertou um botão, sabe? Voltou, sabe? Ficou tudo assim. E Michelle Pfeiffer, que é quando você falou, realmente, cara, Michelle Pfeiffer era uma pessoa que me fazia ver filmes, porque eu era apaixonado por essa mulher, sabe? Eu me lembro uma vez que eu gravei Chico Eric Novelo, né? A gente tava falando sobre questões até de filme LGBT. Ele falou assim, mas você se lembra mais ou menos quando você pensou da questão de você ser hétero, tudo, e aí voltava à minha cabeça, tipo, Michelle Pfeiffer em 1992, fazendo o filme do Batman, sendo uma mulher gato, sabe? Eu olhei e falei, meu Deus, né? Tipo, aquilo ali a definição pra mim, tipo, de glamour, assim, né? De você falou de ter o rosto, assim, da pessoa no cartaz do cinema e você querer ir ver. Né? Eu me lembro da Michelle Pfeiffer fazendo, acho que foi em, não sei, 2010, eu acho que foi. Ela fez um filme chamado Cherry. E o cartaz é simplesmente ela deitada numa cama, né? Tipo, apoiada assim com o cotovelo na cama e a cabeça assim apoiada na palma da mão, né? Olhando assim pra quem estivesse vendo o pôster, né? Com o nome dela em cima, e você olha assim, meu Deus do céu, essa mulher deve ter uns 60 anos, tá ligado? Tipo, e eu, tipo, meu Deus do céu, tipo, nem um guindaste, sabe? É um negócio assim. E aí é foda, né? Tipo, é foda. Mas, espera um pouquinho, deixa eu dar uma voltada. É a Michelle Pfeiffer, né? Eu entendo. Nossa, tirou ele do eixo, total. Não é? Nossa, cara, voltou tudo assim na minha cabeça, assim. E eu acho que teve muito tempo um pessoal que ainda levava, e eu acho que ainda tem um pessoal ainda que leva, talvez, acho que não numa quesito de simplesmente o ator, mas o ator fazendo um determinado papel, né? Por exemplo, por mais que a Ana falou sobre o Robert Downey Jr., tipo, ninguém foi ver o Oppenheimer por causa dele. Mas, porra, por exemplo, os filmes da Marvel onde tinha ele, eram os filmes que passava de 1 bilhão. Né? Então, assim, tinha alguma coisa nele. E ainda me lembro que numa época, logo quando teve, acho que o primeiro Homem de Ferro, ou o segundo, que foi começar a ter a iniciativa dos Vingadores, e foi se ventilada a possibilidade de Iron Man vai existir, mas não necessariamente Robert Downey Jr., sabe? Qualquer um poderia colocar aquela armadura. E parece que não deu certo, né? Porque eles viram que ele chamava para aquele tipo de filme. Assim como eu acho que o Vin Diesel ou The Rock chamam para filmes de ação, sabe? Tem muita gente que vai ver porque tem o The Rock. Eu acho que isso diminuiu muito, e aí nessa parte concordo com a Ana, que antes você tinha um endeusamento, né? Voltando a Michelle Pfeiffer. Eu olhava assim, tipo, essa mulher não existe, entendeu? Tipo, é o Gimli olhando pra Galadriel, sabe? Tipo, ela é uma deusa, eu sou só um Ken, né? Então, e aí você olhava assim, não é possível, né? E aí hoje, com essa coisa de ter acesso a tudo, né? Pô, eu posso clicar, posso ver a foto dela sem maquiagem, posso ver a idade dela que ela tem, posso ver ela, sei lá, ir comprando pão, entendeu? Uma coisa assim, e aí eu descubro também um monte de filme merda que ela fez, porque só chegava pra gente o filé, né? E aí você começa a ver e fala assim, não, mas porra, ela fez um monte de merda também, meu Deus, só cada filme ruim do cacete, sabe? E aí isso vai dando uma desmontada, porque eu acho que o que a Ana falou sobre o pessoal ser moldado, ser construído, fugiu muito de controle hoje com as redes sociais, que eu posso ver aquilo que antes eu não sabia que existia daquela pessoa, porque tinha que manter essa imagem de endeusamento, né? E eu acho que... Agora, tem um outro ponto, além disso, que eu fico pensando muito, se não é uma questão de dinheiro. Porque, de uma certa forma, os estúdios antes também ficavam muito na mão dos atores, porque, assim, cara, no sentido de eu não vou poder deixar de fazer tal filme com fulano de tal, porque é ele quem traz. E aí muitos atores começaram a perceber isso, e aí voltando, citando Vingadores também, né? O Robert Downey Jr. falando, eu quero porcentagem na bilheteria. Por quê? Porque sem eu não vai ter isso.
isso. Né? Então eu sei que você vai ter que... Então, assim, o quanto o estúdio perde de barganha quando o ator fica maior do que o estúdio. Né? Tanto que a gente vai ver a maior parte dos filmes hoje que são grandes coisas assim de determinados atores, por exemplo, Missão Impossível, é porque o Tom Cruise produz aquilo ali, né? E aí ele vai colocar o nome dele em destaque. Por quê? Porque é ele quem... Ele tá vendendo a marca dele, né? Se fosse um outro estúdio, talvez não colocaria tanto destaque, porque, eu não posso, sei lá, endeusar demais um ator, porque depois eu fico na mão dele, né? Vídeo, por exemplo, também o James Bond, que saiu, tirou o Sean Connery numa época, colocou... não me lembro agora o nome do outro James Bond que veio depois dele. Não foi? Não, teve um antes do Pierce Brosnan. É um que teve um filme só, que eu acho que é um... eu não quero, acho que era mais comédia. Bem, e aí eles voltam. Né? Bem mas aí eles voltam com eles têm que voltar com o Sean Connery, e ele volta e depois aí ele vai pro Pierce Brosnan. Por quê? Porque assim, cara, eu vou ter que ir mudando também, dando uma acertada, porque senão o ator fica grande demais. E aí ele fica aí o personagem com a cara dele e eu perco o controle dessa franquia. Né? Então eu fico imaginando muito quanto não é também uma questão do próprio estúdio, dos estúdios, né, do modo geral, de olhar e falar, olha, eu não posso dar muito poder pro ator hoje. Né, porque depois eu vou perder coisa de contrato, vai pedir muito dinheiro, vai pedir, sabe? E esse pessoal tem que ser descartável, né? Porque é uma empresa para gerar lucro, então eu vou contratar o funcionário que vai me dar o serviço pelo menor preço possível, né? Toca internacional. Like there are no movie stars anymore. Like Anthony Mackie isn't a movie star. The Falcon is a movie star. And that's what's weird. It used to be with Tom Cruise and Will Smith and Stallone and Schwarzenegger. When you went to the movies, you went to go see the Stallone movie. You went to go see the Schwarzenegger movie. Now you go see X-Men. Sabe que tem uma coisa interessante nisso que você estava falando, que esse lance, quando a gente para pensar no Robert Downey Jr., por exemplo, ele entra por uma lista de atores, e isso é muito interessante, que foi feita uma pesquisa perguntando para as pessoas quais eram os atores que faziam com que elas fossem até o cinema, ver o filme e tal. E aí, nessa lista, a maioria das pessoas que apareciam lá eram todos acima dos 40 anos. Pra você ter uma ideia, o primeiro da lista é o Tom Cruise, depois a gente tem o The Rock, depois o Tom Hanks, Brad Pitt, Denzel Washington, Julia Roberts, Will Smith, e aí a única pessoa abaixo dos 40 anos que estava na lista, no 20º lugar, era o Chris Hemsworth, que é o Thor, né, da Marvel. E aí isso entra algumas coisas que eu acho interessante. Primeiro, como realmente essas estrelas dos anos 80, 90, elas tiveram um impacto muito grande na cultura, né, na cultura pop como um todo, e elas ainda têm, assim, as pessoas ainda olham para elas com grande atenção, assim. E a outra coisa é como a própria Marvel montou esses seus atores também ao redor disso tudo, porque uma das grandes coisas, e aí entrando até no que você estava falando da grana, é que tinha muito marketing ali em cima, sabe? Porque o Robert Downey Jr., por exemplo, antes de entrar pra Marvel, ele estava fazendo alguns filmes, mas ele não tinha esse impacto, ele foi ganhando esse impacto porque ele encontrou os Marvetes nesse caminho aí e, né, casou o personagem com o ator e tudo mais, e aí uma multidão de fãs que curtiram ele. Mas ter o Chris Hemsworth, por exemplo, nessa lista, chega a ser surpreendente, porque as coisas que ele faz fora da Marvel são bem ok, assim, são bem qualquer coisa, sabe? Não só fora da Marvel, né? Tipo, dentro da Marvel também, né? Ele só é bonito. Né? E tem ombros de nadador, mas fora isso... É verdade, assim, tipo, na Marvel em si tem pouquíssimos atores que você olha e fala assim, meu Deus do céu, que atuação, sabe? Mas assim... Beleza também é uma forma de entretenimento pipoca, né? Sim. Sim. Aí eu não tenho como discordar. Agora, tô falando no sentido de boas atuações, bons filmes, né? Tipo, os filmes do Thor mesmo, tirando o Ragnarok, pra mim foi tudo E ainda só gostei do Ragnarok porque abraçaram a galhofa com os braços e as pernas, sabe? Tipo, você abraça a pessoa com a perna junto, assim.
E aí eu acho que daí que deu jeito, né? Que não se levou a sério. Mas, não sei, cara. Eu fico muito pensando de o quanto que tem a ver, acho que realmente quando eu comecei a ver esses atores tendo grandes questões de financiamento pra poder voltar e pessoas que... sei lá, a personagem... Eu não vou lembrar agora o nome da atriz. Quem que faz a Cindy mesmo no Pânico? A Sydney? É a Neve Campbell. Isso. É a Neve Campbell. Que, cara... Maravilhosa, pelo amor de Deus. Ela é maravilhosa. Ela é a coisa do filme... Pediu demais, não vamos colocar ela. O filme já não foi lá aquelas coisas, ela vai voltar pro próximo, sabe? Cara, eu fico pensando nisso em relação a, por exemplo, porque você começou, Rafa, falando sobre a morte do Matthew Perry, se existiria no esquema atual a chance de um Friends, por exemplo, entendeu? Porque no final eles ganhavam, cada um deles, 1 milhão por episódio. Primeiro que eu acho que o sistema atual não tem dinheiro pra pagar 1 milhão por episódio, mas mesmo se tivesse, tipo, eu acho que é isso, os estúdios iam falar, não, chegou uma hora que a gente... E aí, é esse também o problema, por isso que SEG tava em greve, etc. Porque é isso, os estúdios, enquanto eles puderem cortar as asinhas das pessoas, eles vão cortar, entendeu? E aí vão substituir por uma inteligência artificial, vão substituir, entendeu? Porque é óbvio, o interesse deles é sempre ganhar, e se eles começarem a ter que fazer isso de participação com os atores, aí ferrou. Exato. Eu gosto que o podcast começou com uma ideia de cadê as grandes estrelas? Elas existem? Será que é possível construir para... Somos todos precarizados em qualquer indústria desde 80 até agora, né? Assim, foi evoluindo, porque né? Não existe nada em que eu toque a minha mão em que a mensagem no fundo, não vire o capitalismo deu errado, né? Sim. O capitalismo ele só serve para funcionar pro capitalista, né? Não é o caso, né, de quem trabalha com arte, né? Não é o caso dos atores e atrizes. Mas com tudo isso que vocês estão falando, me passou pela cabeça várias coisas e eu fiquei um bom tempo na Michelle Pfeiffer também. Eu fico pensando, passa por essa coisa que a Ana comentou, né, de que tem que ter uma construção de quem é esse astro. E aí, essa estrela, né, de Hollywood, porque quando a gente pensa em anos 80 e anos 90, a gente tá considerando também aquele acesso a filmes que eram filmes que tinham muita grana injetada e que chegavam para as pessoas porque os estúdios tinham grana para colocar. Então tem muito filme, tem muita gente que trabalhou naquela época, com muitas aspas, esses atores e atrizes quase que no anonimato, considerado, né, grandes nomes como, sei lá, Julia Roberts, sabe, e afins. E aí a gente olha e você fala, se você for listar os filmes mesmo dessas pessoas que vocês citaram, né, o Tom Hanks, a Julia Roberts, etc, você vai listar uns 15. Aí você vai ver a filmografia deles, tem 50, 80, 100 filmes. Sim. Entende? Então, assim, passa também por isso, né, da gente entender que tem aquelas levas, né, como ainda tem hoje, de colocar em destaque aquela pessoa e ela é produzida para ser essa estrela, e não me surpreende o fato de que as pessoas que se lembram dessas pessoas, que são de mais de 40 anos, somos nós, ou a geração que veio anterior a nós, que hoje tá falando pra nova geração, cara, essa pessoa aqui atua bem, esse filme é legal, vai conhecer, e aí a gente tá educando as pessoas a consumirem as mesmas pessoas, né? E aqui eu tô falando de consumir a pessoa mesmo, né? A obra que ela faz, porque no fundo, essas estrelas, elas são também uma produção de Hollywood, né? Não é o ato de atuar bem ou não. É uma indústria, inclusive, é isso, né? A imagem dessas pessoas é produzida. E aí, hoje em dia, eu acho que se cria uma relação com jovens atores e atrizes, e aí eu tô falando jovens no sentido de jovens mesmo, eu fico pensando muito, por exemplo, no elenco de Stranger Things e na Millie Brown, e cara, qualquer pessoa que assistiu Stranger Things tem acesso ao Netflix, bate o olho nela e fala, lá, a menina do Stranger Things, e vai consumir o que ela fizer dentro da Netflix, porque ela é a menina do Stranger Things, entende? Então assim, a gente tá ainda produzindo, né? Só que em um formato diferente, né? Em uma coisa diferente, ao mesmo tempo que eu acho que o que mudou hoje as revistas, elas não vão mais falar, né? Pelo menos a maior parte delas, ou que chega pra gente. E aí tem um recorte de bolha também de rede social, de dieta de fulano de X, sabe? Tem o corpo de fulano de Y.
sei lá, fulano casou com não sei quem. A gente não liga muito pra isso, porque hoje a gente é esse objeto, né, que se vende em rede social, nosso estilo de vida. Então, o que atrai a gente para essas pessoas, para essas estrelas, sejam elas mais novas ou as grandes estrelas de Hollywood, que a gente vai falar, nossa, é gente igual a gente, né? Nossa, gente, olha, na casa da pessoa tem uma cozinha. Tem uma cozinha que tem uma chaleira que custa um ano do seu salário, né? Mas tem. Nossa, a pessoa anda de carro, né? Olha, que coisa, né? Anda, né? Você acha que ela faz o quê? Teletransporte, né? Então, eu acho que essa proximidade também é uma nova forma que a gente está fazendo. Mas esse endeusamento das estrelas de Hollywood, eu acho que ela tem uma nova roupagem, sabe? E você sabe que tinha uma coisa, não sei se vocês lembram desse sentimento, porque às vezes é aquela coisa, né? A gente vai ficando nostálgico. Mas eu lembro que, por exemplo, quando saiu Entrevista com o Vampiro, era uma coisa tipo, caraca, o Brad Pitt e o Tom Cruise juntos, meu Deus, era uma coisa tipo, cara, eu preciso ver, porque são dois caras maravilhosos, incríveis, baita atores e tal, e ainda vão estar num filme contracenando. Tinha um hype, assim, ao redor desse nome deles, e eu lembro muito disso, assim, que às vezes a gente ficava imaginando, tipo, putz, dois grandes atores contracenando, tipo, nossa, eu queria muito ver o Denzel Washington contracenando com Tom Hanks, aí sai Filadélfia, daí você fala, caraca, eles contracenam e tal, sabe, assim... Aí Mas, você Rafa, era um imaginário, sabe? Que hoje em dia parece que isso não tem mais tanto, assim, entendeu? Mas é que eu acho que vinha dessa questão de que você só tinha um grande ator no filme, né? Sei lá, principalmente se você pegava... Muitas vezes filme de ação, porque quando veio, por exemplo, Os Mercenários, por exemplo, eu me lembro que foi um puto negócio que eu falei assim, meu Deus do céu, a gente vai ter o Stallone e o Schwarzenegger juntos no filme. Por quê? Porque isso nunca aconteceu, porque cada um foi o protagonista do seu filme. Eles nunca iam aceitar não serem os protagonistas, né, de um filme. E tinha muito isso, acho que quase todos os outros atores, né? Você tinha, normalmente, o grande protagonista daquele filme, que ele era sempre o protagonista, né? Sei lá, por exemplo, o próprio Tom Hanks, ele não fazia nenhum filme que ele, sei lá, 20 anos de Sessão da Tarde, não teve um filme que ele era o coadjuvante, sabe? Entendeu? Você nunca via essas estrelas grandes juntas, né? Então, mas aí que tá, será que você não via porque era um projeto deles? Ou porque a sensação que eu tenho é que o mercado funcionava desse jeito. Tipo, eu vou fazer um filme e eu quero fazer um filme de ação, então eu tenho que ter ou Schwarzenegger ou Stallone, sabe? Tem que ter pra um dos dois. Pra colocar concorrência, né? Aí eu vou fazer meu filme aqui do Schwarzenegger, a produtora do lado vai chamar ali o Stallone e pronto. E aí... Olha, ou você vai fazer o Fred Krueger ou você vai fazer o Jason. Se você juntar os dois, dá naquilo lá que deu. Entendeu? Esse é um caso, por exemplo, de insucesso. Mas eu acho que tem muito mais a ver com a ideia que tinha antes da criação do filme em volta do ator, do que depois os estúdios começaram a abandonar isso porque perceberam que se os atores não fossem tão estrelas assim, né, eles poderiam conseguir outras pessoas para atuar num filme mais barato, que eu acho que daí permitiu a gente começar a misturar gente, que a gente não via antes, porque tinha essa cultura, eu acho, que foi depois alterando, né? De você construir um filme, não era um filme ou era um filme do, sei lá, até a ideia mesmo de filmes de diretor começou a ter muito tempo depois. Por exemplo, eu não me lembro, pelo menos, na década de 90 e até no início de 2000, o pessoal fala, nossa, eu vou assistir o filme do diretor tal, eu vou assistir o filme do ator tal. Depois disso começou a querer começar a mudar e dar um destaque para outras coisas, perceberem outras pessoas ali e tirar muito ator ali do pedestal. Eu não consigo deixar de pensar porque é uma questão muito mais financeira, mercadológica do que outro tipo de mudança, sabe? Porque é a única coisa que faz sentido porque terem mudado. Mas acho que antes tinha muito forte centrado na figura daquele ator, daquela atriz, e aí
você não misturava, então, os grandes, né? Uhum. Mas tinha uma coisa também de certas duplas que viam sempre juntos, né? Óbvio que talvez muito mais comédias românticas e tal, mas era isso. Era tipo, meu Deus, Meg Ryan vai fazer uma coisa com Tom Hanks. Ou então Julia Roberts vai fazer uma coisa com Richard Gere. Cara, isso que você falou de, por exemplo, Tom Cruise fazer entrevista com vampiro, ou Tom Hanks, eu acho que são muitos poucos os atores, mesmo naquela época dos anos 90, que conseguiam atrair pessoas para gêneros diferentes. Tom Hanks é um desses caras que pulava da comédia romântica pro thriller, pro drama, e ele atraía pra todos eles. O Tom Cruise, eu já acho um milagre Entrevista com o Vampiro ter dado tão certo quanto deu, porque toda vez que ele tentou sair um pouquinho da caixinha dele, não dá certo. Não é à toa que hoje em dia Tom Cruise reformulou a fórmula aí de Tom Cruisificação dos seus filmes, e ele basicamente faz o mesmo papel sempre, porque é o que ele sabe que ele funciona. Imagina hoje em dia se ele fizesse um Vanilla Sky. Ninguém ia ver, entendeu? E tem uma outra coisa, daí não sei como que vocês enxergam isso, que é a própria profissão de ator, né? Porque a gente estava comentando aqui sobre como as redes sociais acabaram aproximando a gente também desses astros e tal, e daí a gente humanificou eles, né? A gente começou a olhar e falar, caraca, eles têm vida, eles têm irmão, eles têm amigos, eles têm decepções e tal, enfim. E aí surge essa questão também da profissão do ator, que ela também desce um pouco desse pedestal, né? Porque tinha uma coisa de atuação e chegar lá e tal. E aí quando a gente começa a, de uma certa forma, democratizar mais as informações, como que você se torna um ator, o que você precisa estudar e tal, tudo isso vai ganhando mais corpo. Será que de alguma forma a gente também tirou um pouco dessa magia da atuação ali, e aí você criou uma coisa meio pasteurizada, talvez? Pra mim, a magia com certeza acaba... Assim, eu achei que o Timothée Chalamet ia ser a nova estrela, etc. Eu acho que até certo ponto, por exemplo, ele e a Zendaya, etc., tem esse star appeal que as estrelas dos anos 90 tinham. Mas é muito difícil você levar 100% a sério e você endeusar quando existem vídeos dele adolescente fazendo rap ruim na escola, entendeu? E esse é o problema também, os millennials, a geração Z e tal. Você tem vídeo deles desde sempre, deles na internet, essa pegada da internet existe. E aí como é que você vai endeusar alguém que com certeza lá em 2009, quando o Twitter surgiu, falou alguma bosta, entendeu? Like there are no movie stars anymore. Like Anthony Mackie isn't a movie star. The Falcon is a movie star. And that's what's weird. It used to be with Tom Cruise and Will Smith and Stallone and Schwarzenegger. When you went to the movies, you went to go see the Stallone movie. You went to go see the Schwarzenegger movie. Now you go see X-Men. De uma certa forma, eu gosto do fato de a gente não estar mais endeusando, sabe? Isso aconteceu com várias coisas ligadas à arte, né? Por exemplo, escritor e escritora também, sabe? Ela se via como meu Deus, um ser divino que possui uma inspiração e baixa um santo e escreve um livro. Não, meu irmão, tipo, é alguém que só senta a bunda na cadeira e vai tentando até dar certo, né? Tipo, como qualquer outro trabalhador. De uma certa forma, eu gosto disso, porque eu acho que esse endeusamento, eu acho que, não sei, não consigo imaginar como faz mais bem isso do que você tratar mais a pessoa como simplesmente outro trabalhador, outra pessoa executando um serviço, sabe? Por mais que eu acho que isso deu uma caída na magia e talvez até por isso essa questão toda que você está tentando levantar, Rafa, de nossa, atores que antigamente fazia isso, sim, porque eram vistos como sobre-humanos e hoje você olha assim, esse cara, sei lá, vai fazer compra, ele tem que ainda cortar o cabelo, sabe? Ele tem que, sei lá, sabe? Ele tem dor de barriga, né? Então, eu acho que, de uma certa forma, muito foi pra isso. E eu acho que, assim, o preço pra se pagar, eu acho que por ter deixado deles serem deuses, eu acho que ainda vale mais a pena do que continuar deixando essa galera num pedestal. Super, concorda. Cara, eu tô me sentindo tão deslocada, porque eu sempre tive uma preguiça tão grande de superestrelas.
Assim... Quer dizer, chegou seu momento, Dô. Nossa, velho, assim, é que agora vai ser aquele momento da Domênica se expondo na podosfera como se ela estivesse numa conversa íntima, né, do qual ela gostaria que ninguém soubesse, mas eu nunca tive essa coisa, assim, de que, nossa, gente, é o Leonardo DiCaprio que tá sendo, sei lá, capa da Capricho e eu preciso ter o pôster desse cara no meu quarto, e eu, por quê? Ai, porque ele é lindo, maravilhoso, incrível, e eu, tá, e... Por que eu vou ter o pôster dele no meu quarto, sabe? Que é essa coisa que a gente tá falando de colocar essas figuras, né? Que sim, a gente sabe, são trabalhadores, mas como algo, como um objeto, né? De desejo ou de fascínio. Eu nunca tive isso. Então, assim, o Basso, que tá aqui, ele convive comigo há muito tempo, e ele sabe, porque ele fala assim, Domênica, parece que tudo que todo mundo gosta, você é do contra e você fala que você não quer ver só pra parecer diferente. Sabe? Então, pra estagiário mim... de Machado de Assis. A monóculo, né? O sapato verde do cinema. E, tipo, não é nem isso. É que pra mim nunca fez sentido. Eu não consegui entender por que as pessoas precisavam dessa ideia de que, nossa, olha que pessoa incrível, maravilhosa, simplesmente porque ela é incrível e maravilhosa. Eu, tá, mas o que eu tenho que conhecer nessa pessoa, né, nessa estrela para eu entender que ela é maravilhosa. E aí, nisso, eu acho que é onde entra o trabalho de atuação. Então, para mim ver que são pessoas, na verdade, me ajudou a ter mais vontade de conhecer o trabalho dessas pessoas. Entende? Perfeito. Foi um processo meio contrário, assim. E aí a Ana começou o podcast falando, ninguém foi assistir o Oppenheimer porque tinha o Robert Downey Jr. Mas tinha, sabe? Eu fico pensando quanto que aquele carinha lá do Pinker Blakes lá, tipo, chamou. Porque tem uma legião de fãs por causa da série, sabe? Ou o próprio Nolan, né? O próprio Nolan tem também uma legião de fãs. Não, eu acho que tem uma coisa aqui também, que a Domênica até tocou nesse assunto antes, que é um distanciamento histórico, assim. É muito fácil a gente hoje olhar para os filmes que a Julia Roberts fez e só lembrar dos que foram hits e esquecer de todos os outros flops, entendeu? Então, assim, também não é uma fórmula universal onde, tipo, qualquer filme que a pessoa faz atrai. Não, porque a filmografia dela tá cheia de coisa que ninguém foi ver. Alguém foi ver Outside County, sabe? Tipo, ninguém. É isso. E eu sempre tive essa coisa de se eu gosto de algum ator, atriz, enfim, diretor, eu vou consumir aquilo, e aí se a pessoa estiver fazendo um story hoje, comendo pipoca, eu vou estar consumindo aquilo, entendeu? Achando que é a melhor coisa do mundo, né? Então, eu sou esse tipo de pessoa que saiu um filme de fulano de X, eu vou assistir por causa de fulano de X. Só que também nessa conversa que vocês estavam tendo, né, de, olha, os estúdios tinham grandes nomes, que eram, vamos colocar aí, como concorrentes dentro de determinado gênero de filme, e de repente se junta, né, esses gigantes. E aí, óbvio que se junta, gente, não é porque, nossa, vamos agradar, né, a todos os públicos. Não, se junta porque a gente quer trazer mais gente para conhecer esse trabalho, gerar mais emprego, gerar mais lucro. E aí, isso foi também escalando para hoje a gente ter grandes produções que tem muitos nomes grandes juntos. E aí, eu acho que se destacam quando tem um filme grande com essa galera antiga junto. Porque me vem muito Assassino da Lua das Flores, né? Tipo isso, sabe? Que aí você tem lá um elenco maravilhoso, sabe? Grande, que aqueles nomes atraem. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, em cultura pop. Vocês citaram o Velozes e Furiosos, e eu tenho, como o Basso diz, uma tatuagem do Toretto no meu coração, né? Família Toretto. Gosto mesmo, gente. Família! Eu não tenho amigos, eu tenho família, entendeu? É isso. E eu fico pensando, cara, começou lá com, né, no primeiro, poucos grandes nomes. Tinha o Vin Diesel, eu nem sei se ele era tudo isso também na época do primeiro filme, tá? Eu sei que ele cresceu muito com isso. Ele cresceu, ele se destacou. Foi indo. Meu, hoje, qualquer cara que tenha 3x3 de estatura e de comprimento tá dentro desse filme. Por quê? Porque a gente tem que ir dobrando, a gente tem que dar mais, a gente tem que dar mais ação, a gente tem que dar mais gente famosa, a gente tem que dar mais nome, a gente tem... Entende? Então a gente também já tá esperando uma coisa muito gigantesca, sabendo que não vai entregar tudo isso, né, num prazer da gente assistir, e acaba se tornando só divertido mesmo. Então eu acho que tem esses outros pontos. Agora, tem os grandes nomes também da indústria que sempre vão atrair pessoas,
entendeu? Eu acho que o Leonardo DiCaprio sempre vai levar pessoas por cinema, entendeu? Sendo ele lá uma estrela, né, da década de 90, porque ele é o Leonardo DiCaprio. Ponto. Sabe? Independente do gênero que ele estiver fazendo, ele vai chamar, porque é o nome dele que se destaca no meio de tudo aquilo. Eu não sei se tem ainda, somando a tudo isso que a gente está falando aqui, e aí também queria a opinião de vocês, que é justamente a parte de premiação, né? Porque a gente teve, de alguns anos para cá, uma queda de audiência sistemática, assim, do Oscar, por exemplo. A festa ficou ruim, né, Rafa? Você viu aquele fiasco ano passado? Então, pois é, a festa ficou ruim, mas assim, tem uma outra coisa que é, os filmes que hoje estão lá, que eles acabam indo, né, pra premiação e tal, são filmes que não são os filmes populares. Nessa última edição... Senhor Rafael, o senhor nem comece. Porque... Cara, tem uma coisa que eu sou super contra, e o Globo de Ouro acabou de instaurar, é essa categoria de blockbuster. Porque, assim, desculpa, cara, mas o Senhor dos Anéis concorreu a 500 mil Oscars, entendeu? E ele era um blockbuster, mas ele concorreu porque ele merecia, porque era um filme de qualidade, entendeu? Se ele concorreu é porque ele mereceu. Eu sou dessas, assim, ele mereceu. Mas tem um pouco disso, assim, também. Não, cara, não é que Hollywood esteja falando, porque blockbuster não pode ganhar Oscar. Que mentira! Heath Ledger não ganhou Oscar fazendo o filme do Batman, entendeu? Sim. Não é isso. A questão é que existe um limite de qualidade que quando você faz um negócio que é o mesmo cookie cutter ali, o mesmo formatinho para todos os filmes, perde essa qualidade, entendeu? E aí você vai começar a premiar para apaziguar. Eu não acho que seja essa a solução. A solução é justamente que, tipo, as pessoas estão cansadas, essas premiações duram 400 horas, elas são chatas, nada acontece, entendeu? Eu acho que se você meter um Caetano Veloso batendo palma e falando, ô MTV, bota essa porra pra funcionar, a galera assistiria, entendeu? Tanto que você vai ver o Oscar, como estavam o Ibope antes do tapa e depois do tapa, todo mundo foi ver depois do tapa. Exato. Entendeu? Não, mas eu concordo plenamente com você, Ana. Eu também não quero essa categoria, eu acho uma bobagem ter isso, mas o que eu ia dizer é que, assim, quando a gente vai olhar o número de bilheteria, né, dos filmes que estão ali na categoria, tipo, no ano passado, esse ano, né, na verdade, no começo desse ano, a gente teve concorrente entre os melhores filmes, o Top Gun Maverick, que foi, tipo... Então, mas levou muita gente, teve uma bilheteria grande. Nostalgia, né? Nostalgia vende, que é uma maravilha. Nostalgia, exato. Mas entre os vencedores, depois, nos outros anos, a gente tem filmes que não tem uma bilheteria tão grande como essa. Eu acho que o último grande filme que levou o Oscar de melhor filme e tal foi justamente O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. E antes dele, daí a gente tem outros filmes que também acabavam levando muitas pessoas para o cinema. O que eu quero dizer com isso será que também essa queda do prestígio dos prêmios influenciou também nessa visão que a gente tinha desses astros? Porque antes tinha uma coisa mais, nossa, o cara ganhou o Oscar, nossa, o cara isso, o cara aquilo, e aí agora talvez não seja tanto isso, porque como o prêmio não tá tão popular, ficou uma coisa um pouco mais nichada, vocês entendem o que eu quero dizer? Sim, mas eu acho que também tem outras coisas que vão descredibilizando ao longo do tempo, né, que contribuem. Eu acho que pro brasileiro, especialmente, é inevitável não falar disso, mas assim, Gwyneth Paltrow com Shakespeare Apaixonado levar em cima de Fernanda Montenegro em Central do Brasil, não tem como você não descredibilizar um prêmio que faz isso, entendeu? Assim, eu sei que a pergunta já leva em consideração a descredibilização do Oscar, mas acho que muito também que veio daí é que o pessoal também começou a perceber entender, na verdade, que, olha, a premiação de Hollywood é uma panelinha dando prêmio para si mesma, né? Porque
Acho que durante muito... Exato, e é tudo politicagem e lobby, e é pago, né? Mesmo porque durante muitos anos a gente achava que, por exemplo, eu particularmente, tava falando de mim, mas durante muitos anos eu achava que o prêmio do Oscar era pro cinema mundial, sabe? Porque pra mim a única pessoa que... Todos os filmes eram produzidos ali, porque só vinha aquilo ali. Acho que com principalmente os streamings e acesso à internet, a gente começou a falar, não, tem muito filme sendo produzido em muitos lugares, sabe? Que são muito interessantes. E aí você fala assim, mas por que o Oscar não tá premiando isso? Aí quando começou, acho que cair na cabeça da galera, eu falei assim, mano, pera, não. Eles estão premiando só ali entre eles mesmo, né? Acho que daí deu uma diminuída nisso daí também, né? Eles falam assim, pô, então não é tudo isso. Dito isso, eu acho que ainda assim, muita gente considera quando fala, olha, é um filme ganhador de Oscar, é um filme tal coisa assim. Porque a gente percebe até nos... Rafa, não é nenhuma crítica, tá? A gente percebe até nos podcasts de cinema, né? E aí fica tudo assim alvoroçado quando tem saiu a indicação dos Oscars, a gente já fez um podcast sobre isso, já republica, já faz lembrete, já começa a fazer... Por quê? Porque ainda tem um certo prestígio, né? Eu acho que não tem mais tanto porque o pessoal começou a perceber que, olha, é só um clubinho ali, tipo, né, uma panelinha, né, tipo, dando prêmio ali pra si. Então, não estamos julgando todos os filmes do mundo, sabe? Então acho que deu uma diminuída nisso. O público do Cinemação sabe que eu não gosto tanto de Oscar, assim. Se não souber, agora sabe, né? Depois dessa cobrança do Basso, assim, né? Não, mas eu sempre tive uma crítica forte ao Oscar. Todas as vezes que a gente gravava aqui, eu sempre fui. E fora que eu também senti na fala do Basso uma pequena mágoa, porque Michelle Pfeiffer nunca ganhou o Oscar. E eu senti um pouco... Nossa. Mas ganhou o coração dele, tá? Um absurdo. A mulher acertou. Conseguiu decapitar o manequim em Batman, o retorno de 1992. Na primeira tentativa, ela decapitou com um chicote aquilo ali. Aí você olha e você fala, isso não era pra ganhar Oscar? Tipo, pelo amor de Deus, a mulher numa roupa de vinil que não existia, tipo, foi o conceito do vácuo, foi inventado naquela roupa, sabe? Imagina. Isso. Absurdo. Um absurdo, pois é. Aí você também percebe a diferença, né? De quando você coloca... É que assim também, gente, ó... A galera do Oscar avaliando filmes feitos pela galera do Oscar, que indica filmes para o Oscar e premia os filmes do Oscar, é mais ou menos o tipo de avaliação aí que o Basso fez agora da atuação maravilhosa da Michelle Pfeiffer baseada na roupa dela com o chicote na mão, entendeu? É isso, né? Porque... E eu acho também que tem muito que a Ana falou de tá tudo no mesmo formatinho, tanto que todo mundo aqui começa a ver os filmes que começam a sair agora entre setembro e novembro e já vê qual que é o filme que é com cara de Oscar, porque já tem tais características. Já vai meio que entrando nessa forma. Exato. Próxima cinebiografia aí, o Maestro do Bradley Cooper. Mano, é feito pra ele querer ganhar Oscar. Napoleão. O próprio Assassino da Luz das Flores, que tem toda uma questão de homenagens ao cinema, né? Tipo, tem retratações lá do início e tudo mais. Você olha assim, o Oscar clássico, ama dar prêmio pra coisa que gosta de cinema. É tipo, amigo, mas ficou óbvio, né? É um prêmio pra dar pra si mesmo, pra galera referenciando a si mesmo, pra si mesmo, e é uma eterna punhetagem, né? Tipo... Mas assim, vamos ser bem sinceros, que eu acho que esse é um problema em todas as premiações. É óbvio que o Oscar tem uma coisa que é pior, que é o fato de ser americano, 100% americano, que torna as coisas mais egocêntricas ainda. Mas todos eles, assim, por exemplo, Cannes tem os seus próprios bias, Veneza tem os seus próprios bias, entendeu? E aí, por exemplo, Cannes adora premiar gente que é abusador, que é ex-estuprador, entendeu? Umas coisas assim. Então, eu acho que todas as premiações têm suas problemáticas. E a questão, na verdade, é o quanto a consciência popular, com essa democratização dos veículos de comunicação, com o Twitter, com o TikTok, etc., as pessoas foram conversando mais entre si e se dando conta de quanto tudo isso era fachada, entendeu? Porque aí quando você começa a ouvir vozes múltiplas, vindos de outros lugares, de pessoas que têm experiências diferentes e que são especialistas, você começa a repensar e você fica, de fato. Mas aí, por exemplo, quando
o Oscar sai da caixinha e premia Parasita, pô, foi um evento. Todo mundo parou. Eu lembro a minha timeline inteira. Tava todo mundo desacreditado. Parasita ia levar, e levou, e aí foi um fenômeno, foi uma coisa, um sucesso, entendeu? Então eu acho que também tem isso, assim, quando eles conseguem sair da fórmula, funciona, né? Exato. Porque eles não saíram da fórmula, né? Eles premiaram aquilo que precisava ser premiado naquele ano para eles conseguirem atingir uma credibilidade pro prêmio de volta. Exato, tanto que no ano seguinte já ignoraram tudo na plateia. Sabe? É dar o prêmio pro La La Land, olhar e falar, não, gente, peraí, tá errado, desculpa, vamos premiar o filme certo, sabe? Like there are no movie stars anymore. Like Anthony Mackie isn't a movie star. The Falcon is a movie star. And that's what's weird. It used to be with Tom Cruise and Will Smith and Stallone and Schwarzenegger. When you went to the movies, you went to go see the Stallone movie. You went to go see the Schwarzenegger movie. Now you go see X-Men. Mas eu acho que o lance todo não é nem a gente saber que funciona assim, porque sim, é assim, e todo prêmio ele é feito por um grupo de pessoas para premiar entre eles mesmos. Eu acho que o fato, por exemplo, de um ator, uma atriz, um diretor, enfim, as diversas categorias aí, ou mesmo um filme ganhar o Oscar, apesar de todas essas problemáticas, ainda é um reconhecimento dentro daquela indústria para os seus e para o mundo de que ele tem algo diferente dos outros. Uhum. Então isso é como se fosse um selinho de qualidade, né? Que ele ganhou, olha, esse aqui é igual a todos os outros, mas esse aqui é igual, mas um pouco diferente, sabe? Então ele se destaca. Isso, obviamente, que vai influenciar depois, né? Em condições de trabalho, em valor de contrato e tudo mais, já que aqui a gente está falando de estrelas de Hollywood, né? Essas grandes estrelas. Mas eu acho que o lance todo, assim, de grandes estrelas e essas premiações é que a estrela também apaga, né, gente, sabe? A forma como a gente tem contato com eles, uma hora cansa. Meu Deus do céu, não, mas isso foi pro LinkedIn agora. Né? Nossa, foi, né? Foi. Também senti a sua assim. estrela também vai apagar. Também vai apagar. Saiba como se reinventar numa nova profissão. É isso. Me sigam para mais dicas de como não se iludir com o mercado de trabalho. Atualmente, Julia Roberts trabalha como revendedora da Avon. Saiba como ganhar dinheiro também. É isso. Pra quem não sabe, a Ana é minha estagiária. Ela vai melhorar esse discurso, porque eu achei meio jornalístico, assim, mas a gente vai melhorar isso aí. Então, a gente faz um call, depois desse call, a gente faz um outro call. Beleza, eu vou te mandar um invite pra gente ter um brainstorming com uma deadline bem colocada ali, ó. Mas viu, Odô, você falando sobre esse negócio das estrelas, esse era um outro tópico que eu queria abordar com vocês, porque assim, a gente tem essa visão desses grandes astros e você entra, sei lá, no Instagram deles, o próprio Matt Perry, né, tipo, tem milhões de seguidores, todos os membros de Friends, né, tem milhões de seguidores e tal. Aí você vai pra esses atores que fizeram esses filmes da Marvel, os Vingadores, você vai lá olhar, tipo, tem um monte de milhões de seguidores e tal. Quando esses caras, essas pessoas, elas extrapolam, elas saem da área delas de atuação, você percebe que elas são chatas, que é a verdade, né? Todas elas são muito chatas. Então, era isso, tipo, o nível de influência delas é muito reduzido. Vamos pegar, por exemplo, a gente tem Leonardo DiCaprio, que fala sobre as questões ambientais e não sei o que, tal. Mas ele tem dificuldade de, tipo, arquitetar um plano, sabe, de combate, de mobilizar aquelas pessoas que seguem ele e tal, pra, sei lá, fazer algum movimento pra, tipo, cobrar uma empresa pra ser mais responsável ambientalmente. Se pegar outras pessoas, tipo um cara que bate forte o tempo todo na direita americana, que é o Mark Ruffalo, que é o Hulk, né? Também tem milhões de seguidores e tal. Na época das eleições americanas, ele saiu falando sobre o Trump, que não podia ser eleito e tal. No entanto, o Trump ficou ali pau a pau com Biden, sabe? E esse tipo de influência não chega a se consolidar.
E era isso. Mas eu acho que você tá também esperando que eles consertem os problemas do mundo que não cabem a eles, né? Como não cabe a ninguém. Eu não tô esperando. Eu acho que a gente tá confundindo número de seguidores em rede social com competência, sabe? Tipo... Isso, eu acho que é por aí, porque eu não espero que eles façam isso, eu só tô dizendo assim que às vezes, quando a gente tem essa figura, que às vezes ela é idolatrada e tal, às vezes a gente espera deles, ou fica olhando pra eles, achando que, pô, esses caras têm muita oportunidade, consegue movimentar o mundo ao redor deles e tal. E não é bem assim, né? As coisas não funcionam dessa forma, porque existe justamente essas chatices que a Ana tava falando aqui também. Então, mas é muito louco, porque assim, beleza, não são figuras do cinema, mas BTS super tem essa capacidade. Os ARMYs, toda vez que eles fazem uma campanha, etc., essa campanha acontece. Eu acho que se a Taylor Swift falar amanhã pra todos os Swifties fazerem, sei lá o quê, a galera faz, entendeu? Mas eu acho que existe essa diferença também, onde, tipo, você precisa ter este poder, que é raro, e você precisa ter a mensagem certa. E o que a gente vê na maior parte do tempo é que as mensagens, na verdade, são muito fracas. Assim, atualmente eu tô trabalhando muito com influenciadores digitais, e sem querer gongar o meu próprio trabalho, por favor, inclusive, por favor, não me demitam, mas é isso, você percebe o quanto, às vezes, a mensagem que tá ali é um pouco até a página 2, assim. Então, a gente também tá esperando que atores, eles podem atuar muito bem, são muito bons ali, mas, às vezes, eles não têm mensagem ou conhecimento, etc., pra falar de outras coisas. E aí, quando vão falar, falam absurdos, às vezes, também, né? Eu penso muito que existe uma diferença entre você ter fãs e ter uma comunidade. Perfeito. Aí que eu acho que pega. Nem fala nisso, porque esse é o copy que eu escrevo todo Sabe, porque eu fico pensando, né, como o exemplo que você deu, Rafa, do Leonardo DiCaprio com essa questão, né, dessas causas ambientais, ou mesmo o Mark Ruffalo com essa questão política, contra o avanço da direita, né, nos Estados Unidos. Quando a gente vê um filme deles e a gente passa a seguir eles, é claro que aquilo que eles falam vai impactar a imagem que a gente tem sobre eles. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma preocupação com o ambiente, eu vou olhar e falar assim, cara, mas até o Leonardo DiCaprio defende isso, então deixa eu ver quem que ele vai indicar, deixa eu ver o que ele tá falando, deixa eu ver qual que é a causa, mas de fato o que eu, o indivíduo, Domênica, consigo fazer pela causa? Entende? Porque também tem isso, né? O que a gente consegue fazer? Com o Ruffalo, talvez fique até mais fácil de entender, porque ele estava falando sim para um eleitorado, e eu acredito que em certa medida o fato dele e de outros atores e atrizes falarem, gente, vai para as urnas, porque nos Estados Unidos a eleição, diferente do Brasil, não é obrigatória. Com certeza ele falar, algumas pessoas olham e falam assim, eu vou porque estão falando tanto pra mim, sabe? E eu já tenho essa imagem de confiança com essa pessoa ao ponto de ter gostado do trabalho dela e ter seguido nas redes sociais, então eu vou votar. Eu vou lá exercer meu poder de voto. Isso é o máximo que eles vão conseguir fazer, que é esse trabalho de influência, que é diferente, por exemplo, do que a Ana falou, que é se a Taylor falar, gente, dê 1 centavo aí, sei lá, para uma causa, pro Greenpeace, a galera vai dar, porque lá ela tem uma comunidade de pessoas que são loucas por ela, que se ela falar pra galera beba cloro, eles vão beber, entendeu? É outro tipo de coisa. E aí eu acho que passa por isso também, né? Qual que é a diferença realmente de conexão que essa galera tem com os fãs? E aí isso vale, enfim, isso não é porque eles são, né, artistas, isso é porque a gente vive no mundo digital, que todo mundo pode, de certa forma, né, a gente tem um determinado grau de influência sobre tudo aquilo que a gente posta, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente publica na internet, tal qual na vida real, que a diferença é que na vida real você sabe para quem você está falando, né? Na internet você não sabe para quem você está falando e aonde vai chegar isso. Só que eles têm uma comunidade ou eles têm fãs? Entende? Por isso que eu falei pra você lá atrás, Rafa, acho que você tá pedindo demais deles, entendeu? Você tá esperando que eles resolvam um problema que é muito maior do que eles. Inclusive, a proposta deles não é resolver o problema, né? A proposta deles é trazer um questionamento, é tentar envolver, é tentar conscientizar. E eu acho que nisso eles fazem um trabalho muito bem. Tanto que a gente sabe, por exemplo, desses dois o que eles fazem. Sim, sim. Mas
uma pergunta, assim, você comentou da Taylor Swift, por exemplo. Ela tem um tipo de arte que é um pouco diferente da atuação, né? Apesar da gente conhecer os atores ali e tal, eles estão o tempo todo envolvidos com papéis diferentes. Então aquele ator, a gente vai ver ele fazendo um vilão, um herói, um cara cínico, um mentiroso e tal, enfim, a gente vai ver esse ator em várias camadas diferentes, assim. Você acha que de alguma forma a função de ator também contribui para não existir talvez essa comunidade, sabe? Porque é um pouco mais difícil de você enxergar quem que é aquela pessoa de verdade. Eu acredito que sim. Porque é o tipo de... É foda falar isso, né? Mas a gente se conecta com a arte de atores e atrizes com base na mentira, né? Atores e atrizes nada mais são do que pessoas que mentem profissionalmente, e mentem tão bem que te causam uma emoção e te convencem que eles estão mentindo, que aquilo é verdade, e quando não te convence você fala, nossa, mas que atuação ruim, sabe? Então, né? É curioso isso. E músicos, e aqui é uma opinião muito pessoal, tá? Não tem nenhum estudo envolvido, mas música é uma coisa muito mais pessoal, né? Embora também tenha, assim, uma construção de imagem pública, uma construção de quem é aquela pessoa, aquela marca, as coisas que gosta, como que se veste, como que fala e tudo mais, né? Então eu acho que a gente se liga de uma maneira diferente mesmo, porque a gente gosta, que todo mundo aqui gosta de filme. Só que filme é uma coisa que você vai assistir uma vez, 2 vezes, tudo bem. Eu sei que tem filme que você vai assistir 20 vezes, você vai assistir uma vez por ano na sua vida durante, sei lá, quantos você vai viver. Só que música é uma coisa que tá te acompanhando muito mais, ela te toca muito mais, ela te provoca muito mais sensações, e conforme você vai consumindo aquilo, e são sempre sensações muito únicas durante muito mais tempo na sua vida, entendeu? Like there are no movie stars anymore. Like Anthony Mackie isn't a movie star. The Falcon is a movie star. And that's what's weird. It used to be with Tom Cruise and Will Smith and Stallone and Schwarzenegger. When you went to the movies, you went to go see the Stallone movie. You went to go see the Schwarzenegger movie. Now you go see X-Men. Reouvindo esses dias a entrevista que eu fiz com a Denise Fraga. Nossa, que chique, né, gente? Vocês já ouviram esse episódio? Já ouviu o episódio? Pois é. E tem um momento da entrevista que a gente tá falando sobre a arte, né, da atuação e da profissão e tal, e ela fala isso, ela fala assim, a nossa profissão é uma profissão muito esquisita, assim, porque a gente precisa transbordar sentimentos e emoções e tal, que às vezes, por mais que você sinta que você tá transbordando e você tá transmitindo aquilo de uma maneira eficiente, às vezes dentro da história não funciona direito, então você tem que mudar o jeito, porque é isso, a arte do convencimento. E a profissão de ator, de atriz e tal, ela é muito uma profissão que ela carrega uma mensagem, né? Ela é uma transportadora de mensagens, assim. Então, muitas vezes, a gente quer mandar uma mensagem, o próprio, voltando nesse exemplo do Leonardo DiCaprio que a gente falou, que tem as questões ambientais e tal. Ele faz agora um filme com o Scorsese, onde tá falando especificamente sobre um massacre, um genocídio indígena ali. E aí, a gente tá vendo um cara que é conhecido fora das telas por ser um cara combatente, né, dessa questão ambiental e tal, só que quando é lançado o filme, ele no filme é um cretino, um cara completamente cretino. Eu acho que no meio disso também tem essa questão que pra gente é sempre muito difícil de entender. O ser humano, eu sinto que a gente tem um desejo de tornar as coisas muito binárias, assim, mas não são. E o Leonardo DiCaprio, por exemplo, é uma dessas pessoas onde o discurso dele sobre o meio ambiente, ótimo, excelente, mas ao mesmo tempo ela é a mesma pessoa que só namora, que tem 40 e tantos anos e só namora pessoas abaixo dos 25, entendeu? E aí você fica, putz, como é que eu vou ouvir moralmente esse cara que ao mesmo tempo faz uma coisa dessas, entendeu?
entendeu? É difícil você comprar o que ele tá te vendendo quando você sabe múltiplos aspectos da vida dele. Eu concordo parcialmente, porque a gente estava fazendo um paralelo de comparação ali com artistas de outras áreas, né? E eles também fazem isso o tempo todo, sabe? Então, eu acho que a dificuldade com atores é que a gente conhece eles através do trabalho onde eles não são eles mesmos. E quando você acompanha, por exemplo, rede social de outros artistas, música principalmente, muito do que eles mostram tá muito relacionado à música. Então parece que vai dando credibilidade cada vez mais naquilo, sabe? Como se fosse uma transparência, como se fosse o tempo todo aquilo lá. E agora me veio à cabeça, por exemplo, a Reese Witherspoon, que ela é uma atriz espetacular, uma produtora maravilhosa, e uma das maiores coisas que ela fez, e ela influencia a gente pra caramba, é incentivando as pessoas a lerem livros escritos por mulheres. Entende? Então, assim, não influencia? Pô, é lógico que influencia, entendeu? Olha o quanto que essa mulher tá fazendo tanto a indústria, né, do livros, sabe, se manter ali, as pessoas saberem chamar atenção, olha, lê esse livro feito por uma mulher, escrito por uma mulher. Ela singularmente criou best-sellers, assim, né, porque eles estavam no clube do livro dela. Então assim, ela influencia diretamente em outra indústria, e aí também ela linkou, né, o trabalho dela com a produtora com muitas adaptações para o audiovisual desses livros que ela lê. Agora, quando a gente pega uma pauta como, por exemplo, eleições, meio ambiente, elas são pautas tão pesadas que também, ou a gente tá cansado de ouvir, política é uma delas, né? Tá todo mundo muito exausto de ouvir falar e de falar sobre isso. E meio ambiente, apesar de estar todo mundo vivendo essa onda de calor absurdo, a gente finge que a gente não é responsável por isso também, que é uma coisa que tá completamente longe da nossa realidade, entendeu? No final do dia. Né? Porque, de fato, o que a gente pode fazer de verdade? E a resposta é que, na boa, eu não sei, entendeu? Eu não encontrei um influenciador, independente de quem seja até hoje, mesmo ativista ambiental, que me ajudou enquanto um indivíduo ou enquanto um coletivo, e como que eu me organizo nesse coletivo, a fazer alguma coisa. O que eu sei é que a culpa é das grandes empresas. Então, mas eu não tenho uma grande empresa, entendeu? Eu não tenho o poder de desligar o agronegócio, gente. Então, e aí, o que eu faço? Eu vou ficar aqui lidando com isso, reclamando, culpando o outro, sem saber o que eu faço, enquanto alguém falando que isso é importante. Então, fica muito desconexo também com quem a gente é e com o que a gente pode fazer. Eu acho que passa também um pouco por isso, dependendo do assunto. Entende? Cara, voltando um pouco, talvez para um aspecto mais leve do mesmo tópico, isso de a gente compra uma mentira dos atores, eu lembrei de um caso que aconteceu muito recentemente, que foi quando o Timothée Chalamet começou a namorar a Kylie Jenner, acho que foi, né? E aí todo mundo tava tipo, meu Deus, mas como? Por quê? Eles não têm nada a ver. Só que assim, você não sabe quem é o Timothée Chalamet. Você tá pensando no personagem que ele fez em Duna e no personagem que ele fez em Call Me By Your Name. Você não sabe quem é o Timothée Chalamet. Talvez eles tenham a mesma personalidade, sabe? Exato, exatamente. Isso volta para aquela questão binária que você estava falando, né, Ana? Porque muitas vezes a gente compra as coisas pelo preço que é dado ali, pronto, e você não questiona mais nada. Então você acha que você entende aquela história só pelas manchetes, só pelo que está sendo colocado ali, estampado nos jornais. E aí você já começa a criar toda uma opinião ao redor daquilo e no final não é. E eu acho que volta também um pouco para aquilo que a gente estava falando no começo também, né? Quando a gente estava falando sobre essa quebra dos astros de Hollywood, que é o tema aqui, mas que eles acabaram sendo desconstruídos, porque com a chegada da internet e tudo mais, a gente foi entendendo que essas pessoas são falíveis mesmo. Então, aquele cara que você adora, que você acha sensacional e tal, a partir do momento que a pessoa tem a possibilidade dela ficar se comunicando com a legião de fãs que ela tem e tal, daqui a pouco solta um comentário racista, um comentário misógino, um comentário sei lá o que, você já olha para aquilo e fala, caraca, como é que pode? A pessoa era tudo aquilo que eu imaginava e tal. O erro tava justamente nessa cegueira que a gente tinha e que agora a gente passa a ver um pouco mais, né, de quem são essas pessoas realmente. Não é que a gente não via, é que a gente vivia sob uma mentira do que a grande mídia falava pra gente que eles eram.
É esse que é a diferença, entendeu? Antes, a gente considera esses grandes nomes como grandes estrelas porque fizeram a gente engolir e aceitar que eles eram. E assim, ninguém acha eles grandes estrelas com base, por exemplo, de que, olha, que atuação magnífica, esplendorosa e única, né? Que avanço para o audiovisual. Não, é porque eles falaram, gente, essas pessoas, grandes estrelas. E aí, por isso que eu falei assim, que eu era achado que ela é uma grande estrela, por quê? Né? Quais são as características que faz você ser uma grande estrela? E aí, pra mim, sempre ficou claro que para você ser uma grande estrela, o jornal ou a Tititi tem que falar que você é uma grande estrela. Entende? Porque é isso, né? E de fato, quem define é a imprensa. Então, quem define é quem tem grana. E quem tem grana já tava manipulando essa informação pra gente. E aí, de repente, agora, você quebra esse filtro, né, dessa grande imprensa, embora, claro, a gente tá aqui também falando como se todo mundo tivesse acesso, né, Instagram o tempo todo, e acompanhasse todo mundo, não é bem por aí, mas de repente... Eu acho que a Ana acompanha, eu boto fé. Eu acompanho todos os atores do mundo, gente. A Ana sim, mas a Ana não conta. Mas isso tá colocando também, mas o mesmo esquema também de best-seller de livro, né? O pessoal acha que... O pessoal realmente acha que, sei lá, os jornais pedem o relatório fiscal de todas as editoras do país e comparam pra saber qual livro que vendeu mais. Meu irmão, por favor, né? Com certeza não, né? Tipo, então... mas aí o lance é justamente a gente conseguir ver essas pessoas como pessoas, porque foram falado pra gente que elas não eram pessoas, que elas eram de outro jeito. E aí eu acho que essa ruptura, ela vem nesse momento, né? Só que assim, não é que olha como essa pessoa... Tem o processo de você desconstruir o personagem pro ator, pra atriz, e depois tem o processo de você desconstruir a imagem publicitária dessas pessoas para quem elas são de verdade. E aí, como a gente tá falando de rede social, obviamente que a gente também não conhece as pessoas, né, gente? Porque no Instagram, essa galera toda não tá postando foto de um dia de enxaqueca, um dia que tá, sabe, com fome, um dia que tá pistola. Não, né? Sempre também é uma vida plena e boa, agradável, né? Algumas reclamações, mas nada que torna, assim, tão gente igual a gente. Só tem um pouquinho mais de veracidade, mas assim... Não é seu amigo, não é seu amigo. Você não sabe nada da vida dessa pessoa. Você sabe o que ela tá te contando e tal qual a gente mente no Instagram, eles são melhores ainda. Porque eles sabem mentir e tem iPhone há mais tempo que você, entendeu? E um cenário bonito. E, gente, não é à toa que Pelé é Pelé e Edson é Edson, né? Tipo... É isso. É verdade, é verdade. Detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dicas pra você, ouvinte aí, pra vocês fazerem coisas diferentes. Dessa vez vamos começar com você, Dô. O que você trouxe de bom pra gente, de dicas aí pros nossos ouvintes fazerem nesse momento de um calor suave, ameno? Olha, a primeira coisa que você pode fazer é colocar uma toalhinha na janela do seu quarto, porque a umidade está difícil. Tá difícil. Entendeu? Não é diferente para muita gente, mas eu aconselho. A segunda é aprender a coar aquele café diretamente da torneira, sem precisar utilizar fogo, porque, né, ele já sai ali, ó, morno. Entendeu? Exato. Já sai morno, ele não sai quente, que é a temperatura ideal para se passar um café, porque a água não pode ferver. E a terceira coisa que eu vou indicar vai ser um momento meio alto jabá, mas é por uma boa causa, tá? Porque o episódio realmente ficou muito espetacular. Então a gente tá em semana aí de estreia do filme do ano, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Meu Deus do céu, eu quero muito ver isso. Então você que tá ouvindo esse podcast no futuro, você já sabe que esse filme saiu. A gente tá gravando antes, né, da estreia. O Cantiga, ele é o prequel dos Jogos Vorazes, mas, diferentes de outros prequels, e diferente do que a sinopse do livro ou mesmo o trailer mostra, ele não é bem uma história, né, de humanização do Snow, no sentido de vamos passar um pano no presidente Snow, entender o porquê que ele é mau, igual o Pica-Pau, e aí você vai se apaixonar por ele, você vai... Ele não é o Thanos, gente, tá? O bicho é ruim mesmo.
Porque é um medo muito grande, né? Tem muita gente que fala assim, gente, mas é uma história de amor? Não, não é uma história de amor, tá? É uma história de Jogos Vorazes. E eu produzi um episódio lá pro Perdidos na Estante com a Regiane Vinarski, que é a tradutora do livro, que é um episódio muito fora da caixinha de outros episódios que vocês vão encontrar por aí, pelo seguinte, a proposta desse episódio era dupla, né? Como primeiro objetivo, eu queria que ela explicasse para a gente, compartilhasse sobre o processo de tradução do livro, que foi um processo em si muito diferente do processo de traduções de outros livros. Para quem não sabe, a Regiane também é tradutora das obras do Stephen King aqui no Brasil. Né, com a editora Suma. Então, você conhece o trabalho dela, mesmo que você não saiba que o trabalho é dela, e você é fã dela, mesmo que você não saiba que você é fã dela. A Regiane é uma mulher incrível, eu sou muito tiete dela, assim, eu pago o pau mesmo, porque eu acho incrível ela enquanto pessoa, enquanto profissional. Então eu chamei ela para um papo e ela compartilhou vários segredos, né, da tradução desse livro, que foi uma tradução bem diferente das traduções enquanto processo, segurança, prazos e tudo mais dos outros livros. Então é muito legal para quem tem curiosidade para saber como funciona o mercado editorial e também para saber segredinhos ocultos, né, desse processo de tradução desse livro em específico. Além disso, o meu segundo objetivo com o episódio era preparar os ouvintes para ir ao cinema assistir A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, tendo em mente que o trailer te engana. Porque quando você pega a sinopse do livro ou o trailer, você tem uma sensação de que a história vai ser uma história sobre um presidente Snow jovem, que vai ser humanizado, e aí vai passar um baita de um pano em quem ele é, e você vai cair de amores por ele, entender, né? Ai, meu Deus, então ele é mau porque, coitado dele que passou por tudo isso. Ou pior, você vai achar que ele se apaixonou perdidamente pela menina do Distrito 12, por isso que ele é tão mal com a Katniss. Então essa história é uma história de amor. E não é uma história de amor. Não é uma história que passa pano pro Snow. Pelo contrário, é uma história muito mais densa e que explica muita coisa sobre o universo dos Jogos Vorazes de uma maneira primorosa, assim. Dos 4 livros é o meu favorito, eu acho ele espetacular, e o que a Suzanne Collins fez é genial, e eu tô louca pra assistir esse filme, então... Putz, sensacional. Quem quiser assistir esse filme, ouça esse episódio antes... Porque ele não tem um spoiler. Muito bom. Mas tem muita coisa legal lá que vai despertar aí muito interesse, né? E vai te preparar para você estar com a atenção voltada para aquilo que realmente interessa nessa história. Então, é o episódio 266 do Perdidos na Estante. É um episódio que eu fiz, assim, de fã para fã, sabe? Muito bom. Lembrando vocês, ouvintes, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post desse podcast ou na descrição do episódio. Então, inclusive o link aqui do podcast da Dô vai estar lá, é só vocês clicarem, vocês já vão ser direcionados para esse episódio. Ana, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe? Eu tenho 2 recomendações, um livrinho e um filme, ambos igualmente leves, porque de pesado já basta o capitalismo, não é? Certo. O primeiro deles é uma trilogia que chama Era Uma Vez Um Coração Partido, que é uma trilogia da Stephanie Garber. Basicamente é uma fantasia jovem adulto que... gente, a premissa é muito difícil de explicar, mas eu vou tentar. Onde uma menina conhece um deus que é o deus dos corações partidos, e ela quer muito, tipo, meu Deus, reencontrar o amor dela perdido, não sei o quê. E a partir disso, eles embarcam juntos em uma jornada onde ele tenta usá-la para ele encontrar o verdadeiro amor dele, porque ele é o deus do coração partido, porque ele nunca consegue encontrar o verdadeiro amor. E ela tá tentando reacender essa antiga chama que ela perdeu. E aí, várias confusões acontecem, né? E é muito legal, é muito bacana, porque apesar de ser jovem adulto, eu acho que toca em temas que são muito universais sobre
o que significa você gostar de alguém, até quando uma coisa é amor e até quando você tá se apegando pra estar com alguém, até quando você tá aceitando coisas só porque a narrativa daquilo é perfeita, mas ela não necessariamente cabe em quem você é agora. Eu achei a trilogia maravilhosa, super recomendo. É da mesma autora de Caraval, então quem já leu Caraval e gostou, eu acho que vai curtir também. E o filme que eu escolhi em português chama Vampiro Humanista Procura Suicida Voluntário. Nossa, fala rápido 3 vezes. Mas também, gente, eu acho que eu tô nessa vibe onde, tipo, amores complicados, porque é justamente sobre uma vampira que não consegue matar pessoas, e aí ela não consegue sobreviver, e chega uma hora que a família dela fala, tipo, a gente não vai mais matar pessoas pra você, ou você mata alguém, ou você vai morrer de fome. E aí ela acaba se apaixonando pelo humano que era pra ela matar, e é um pouco isso, assim, sobre ele se adaptando a quem ela é, e ela se adaptando a quem ele é, e eles achando um meio termo no relacionamento e também se encontrando como pessoa /vampiro dentro dessa nova realidade também. O filme eu não sei se vai ser fácil de encontrar, porque eu assisti durante a Mostra de Cinema de São Paulo, mas se vocês encontrarem por aí, aparecer no submundo da internet, deem uma chance. Eu achei ótimo que as dicas da Ana são dicas jovens, porque eu fui jogar aqui o nome do livro, Era Uma Vez Um Coração Partido, e aí tá escrito assim, ó, entre parênteses, sucesso do TikTok. Mas claro, porque eu sou, assim, eu sou geração Z, tá? Eu tenho apenas 18 anos de idade. Gente do céu. A gente é obrigada a ser violentada no final do episódio, mas, Ana, assim, eu sei, né? O fim de ano tá chegando. Eu só quero saber, amiga, tá tudo bem? Não é? Claramente não, né? Mas... Não, então tá, fica aí. Eu só queria provocar uma reflexão, assim. Olha, interioriza, sabe, assim, ó, pensa aí, final de ano chegando, sabe? É isso. Me levantou aqui a orelha, sabe? Tô numa vibe assim de meio de amores impossíveis. Ai, meu Deus. Amores impossíveis e sucessos do TikTok. Ambos mostram que eu não estou bem. Muito bem, tá aí, ó, mais dicas. Vamos pra sua, então, senhor Basso, o que você trouxe pra gente aí de bom? Já que trouxeram aí livro, filme, eu vou indicar podcasts. Boa. Que eu acho que são interessantes pra vocês ouvirem. Eu odeio podcast. Essa geração TikToker não é fácil. Não é fácil. Exato, eu vou indicar agora podcast se ele vier acompanhado de um vídeo de pessoas cortando sabão. Eu vou indicar 3 mesacasts, né, pra gente... Indica 3 videocasts, talvez a Ana goste, porque ela é do TikTok. Verdade. Bem, o primeiro podcast que eu queria indicar é o RP Guacha, que eu participei, que saiu agora essa semana passada, né, que nós estamos gravando, que é o Baile das Rosas, Gostosuras e Travessuras, uma aventura que se passa no nosso mundo atual, numa festa universitária de Halloween. E ele, não se enganem pelo título, parece super, que levinho, papapá, existem, tipo, desmembramentos, mortes, perseguições, e eu passando muito, muito medo, interpretando um personagem também medroso, né? Então, tal qual Tom Cruise, eu decidi fazer alguém que eu sei fazer, que sou eu mesmo. Então, mas tá bem divertido, né? Tá lá no RP Guacha, vocês encontram no Portal Deviante, nos agregadores todos. É um episódio bem bacana, né? Legal. Não precisa saber mais nada pra escutar. Ele dramatiza, né, a aventura e ela é fechada, né? Então pode escutar ele sozinho, não precisa ter escutado nada antes. Legal. Um outro podcast aí, já que pra ver se eu faço uma média com a chefe, né? Aí eu vou falar sobre um episódio que eu gravei do Perdidos na Estante, porque a Domênica é dessas, me decide tirar da geladeira no calor. Né? Não sabemos se é fã ou hater. E aí eu gravei um episódio. Nem outra esposa, aquelas que pensam que vai melhorar, piora, né? Tudo. Eu gravei um episódio com a Amandinha sobre A Queda da Casa de Usher, a série do Mike Flanagan, né, que saiu aí também já faz um tempinho, né, mas eu sei que é uma dica não muito recente, mas tá aí, né, no stream pra ver, né. É bom porque existem opiniões
assim, o podcast inteiro foi uma grande discordância entre eu e a Amanda sobre quem gostou e quem não gostou, e do que gostou e do que não gostou. Então, se você assistiu, com certeza um de nós dois irá contemplar a sua opinião. Ó, que maravilha, todo mundo feliz então no final. Sim, 100% de aproveitamento nesse cast. Se você não gostou do filme, você vai se sentir representado. Se você gostou da série, você também vai se sentir representado, entendeu? Se você não gostou da série, mas achou ela boa, você também vai se sentir representado. Assim, tem pra todos os gostos. É maravilhoso. Muito bom. 2 pessoas e 14 opiniões ao mesmo tempo. Tá tudo lindo. E o último daí que eu acho que é interessante, que é um podcast que eu acompanho, né? E sobre política, que a gente falou um pouquinho sobre política no episódio. Não vou indicar o Xadrez Verbal, porque nem todo mundo tem 14 horas na semana pra assistir, mas indicar pra vocês o Midcast Política, que são pessoas, comentadores de portal, basicamente, comentando as últimas notícias. É um podcast semanal, sai às segundas-feiras. Ele é interessante pra quem acompanha algumas coisas de notícia, principalmente quem acompanha a notícia ainda pelo Twitter, pelo Twitter, enquanto ele não morre. Interessante que eles acabam trazendo um pouco de contexto, traz os comentários, traz atualizações, que às vezes você só viu notícia e não viu que fim deu, então eles trazem as atualizações de tudo que aconteceu. Então é um podcast bem bacana pra ficar informado assim, do que tá acontecendo na política nacional. Legal. Aí são esses 3 aí, gente. Temos pra todos os gostos. Muito bom. Eu quero fazer uma reclamação pública aqui. Porque quando o Basso falou que ele ia ficar bem comigo, eu achei que ele ia indicar o episódio que eu participei do RP Guacha, que é uma coisa histórica, que sou eu jogando no RPG. Entendeu? Nossa. Mas tudo bem. Tudo bem. É verdade. Não precisa indicar, porque agora também eu vou indicar. Você poderia ter recomendado, né, na sua vez, né? Tipo... Mas olha, quem tem amigo tem tudo, quer ver? Ô, Rafa, posso indicar o episódio que eu participei do RP Guacha? Viu, Basso? Nossa, talvez é um puxa-saco meu. Quer dizer, você jogou RPG, conta disso. O RP Guacha realmente é um podcast muito divertido, gente, muito legal, porque a proposta dele, na verdade, é contar histórias enquanto as pessoas estão jogando RPG. E é muito massa, porque cada episódio, como o Basso falou, tem uma história em si fechada. E quando a gente joga, a gente não sabe da história, né? Você cria um personagem com base no que ele te orienta e a gente vai jogando tudo ali, e depois... O Rafael Zorzal, que é o editor, faz um trabalho magnífico. Então ele fica em formato de audiodrama. E é muito, muito, muito legal mesmo. Tem episódios espetaculares. E o episódio que eu gravei, ele é um episódio muito coração quentinho. Então, às vezes, ele pode servir para dar um acalento aí no coração de quem quiser ver uma aventura suave, né, que também pode ser tocado para criança, esse episódio, que é o episódio número 146, que se chama As Filhas da Floresta, e é muito bonitinho. O Basso, horas à parte, ele ouviu, e ele falou que ele curtiu e tudo mais. Então, se o homem que entende de RPG da casa gostou, quem sou eu para não gostar, não é mesmo? É então, isso mesmo. Fica aí uma segunda indicação, porque aí dá para ter uma ideia realmente da pluralidade que é o RP Guacha, né? Você vai ter um episódio assim de Halloween e uma história infantil sendo ali criada em coletivo, então é muito, muito divertido. Que demais. Pô, sensacionais as dicas que vocês trouxeram. Eu vou fechar aqui com uma série que eu comecei a assistir agora e tô adorando, uma série animada, né? Uma animação que se chama Samurai de Olhos Azuis. Tá na Netflix, muito fácil aí de assistir, tem 1 hora mais ou menos de duração, 50 minutos, 40 minutos a 1 hora. É uma série que eu peguei completamente assim, despretensioso, não tinha lido nada sobre ela. Basicamente a gente tem uma personagem num Japão feudal, onde o Japão ele acabou se fechando, né, para os estrangeiros durante alguns anos, e aí quando ele estava aberto, ele recebeu alguns estrangeiros e acabaram surgindo japoneses mestiços. E aí quando ele se fecha para o mundo exterior, esses mestiços que ali ficaram, tipo, eles são muito maltratados, né, pelos japoneses por não ser da mesma raça, tem toda uma questão ali. E ela ainda, por ser mulher nesse Japão feudal, ainda é vista ainda como uma mulher super frágil também. E aí a série se passa nesse ambiente super hostil, com essa mulher que acaba treinando secretamente, ela esconde a sexualidade dela, para ela poder treinar e virar uma samurai, porque ela quer se vingar das pessoas que
que maltrataram ela, a mãe dela e tal, durante os anos que ela era pequena. E a série é linda, assim, a arte da série é maravilhosa, ela mescla muito uma coisa meio pintada, assim, meio um guache com uma coisa um pouco mais 3D, sabe? Então é muito bonito mesmo, assim. E a personagem é muito intrigante. Você vai assistindo, você vai querendo saber mais dela, entender um pouco mais da história dela. E os episódios também, eles variam um pouco nesse ciclo temporal, porque você vai vendo aquele acontecimento do momento, mas vira e mexe ele volta pro passado dessa personagem pra contar um pouco como que ela se construiu, como ela se fez dessa maneira que a gente tá vendo ali agora. E aí é muito interessante, porque tudo isso vai somando cada vez mais, né, com a história, e você vai ficando completamente envolvido. Eu tô, assim, muito impactado por essa série, tô achando ela muito boa realmente, e fica essa recomendação. E sim, é uma série muito violenta, então se você não gosta de séries violentas, sangue, não sei o que e tal, então não vai nessa. Mas se você gosta de uma coisa mais visceral mesmo, uma história de vingança, meio aos moldes ali de Kill Bill, sabe? Segue muito essa linha, assim. Aí você vai se divertir com essa roupagem desse Japão feudal, essa coisa samurai. Então vale muito a pena. Samurai de Olhos Azuis está na Netflix. Isso, gente, queria agradecer vocês aqui pela presença, mais uma vez aqui no Cinemação 533. Ana, queria agradecer sua presença aqui com a gente, né, nesse podcast. Muito obrigado por ter doado o seu tempo, ter vindo aqui, mostrar todas as suas opiniões desse assunto que você passou muito tempo pensando e estudando durante o período que a gente combinou. Mas queria que você deixasse o convite aí, né, para quem quiser acompanhar você no Quarta Parede, que está no ar, está funcionando, está lá. Como é que faz para acompanhar você ali ou nas suas redes sociais também? Eu estou em todos os lugares no @AnaLiveMS, Ana com 2 N's. E o Quarta Parede Podcast está no @Quarta Parede Pod ou @Quarta Parede Podcast. Vocês procurem aí, achem, porque a várzea é várzea até na hora de promover. E atualmente a gente está com um arco que com certeza vocês vão gostar, que é o arco de pornô ruins. Olha! Então a gente tá falando de livros e filmes que são meio sexy, mas que são também de qualidade questionável. Uhum. Vamos falar de After, Belo Desastre, Hunting Adeline, vai ser maravilhoso, ouçam. É isso aí. E calma, nossa, quase fiz uma grosseria de simplesmente ir embora. Mas muito obrigada pelo convite, Rafa. Estar aqui no Cinemação é sempre um prazer. Me chame sempre, que sempre voltarei. Chamarei Larissa também, que agora já estou em contato com ela pra gente fazer esse crossover aí de Quarta Parede e Cinemação. Valeu, Ana. Dô, muito obrigado também pela sua presença aqui. Sempre demais ter você aqui, Dô. E também deixa os convites aí para quem quiser acompanhar você, acompanhar seus trabalhos, onde que te encontra nessas redes sociais, sites e afins. Pô, Rafa, eu que agradeço. Como eu disse lá no começo, é um prazer sempre enorme estar aqui. Eu tava morrendo de saudades da Ana, que faz muito tempo que eu não falo com ela, muito tempo que eu não a vejo. Não é? E obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar em mais um episódio de Cinemação, um podcast que eu tenho tanto carinho, né, e sempre indico. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu sou @Domenica_Mendes no Twitter e no Instagram, e Domenica lá no Blue Sky. Eu não sou uma criadora de conteúdo digital aleatória, tá, gente? Então, eu leio muito, falo pouco, porque já tem gente demais que fala muita merda. Então, eu mais ouço e leio do que falo. Mas o que eu falo, eu busco, né, pelo menos fazer sentido naquilo que eu tô falando. E em podcasts, vocês me encontram no Perdidos na Estante, falando sobre filmes que viraram livros, séries.
e afins, lá com a Amanda Barreiro. Vocês encontram em todos os agregadores e também lá no Estúdio 31, que é um podcast voltado para a produção de podcast, como você melhora o seu podcast e tudo mais, entre outras questões, que também está lá no podcastdelas.com.br, que é esse projeto maravilhoso que eu criei aí junto com o Basso, que tem uma missão muito importante na podosfera brasileira, que é de promoção de mulheres na mídia podcast. Então, ouçam o Estúdio 31, Perdidos na Estante, dê uma passadinha lá pelo podcast delas também, e bora trocar uma ideia. É isso. É isso, muito bom. Obrigado, Dô. Obrigada a você. E o Basso, né? Tenho que agradecer o Basso aqui, que esse ano bateu o recorde de participação aqui no Cinemação. O ano nem acabou, a gente já gravou várias vezes juntos. Eu fui lá no Perdidos, vocês vieram aqui. O Basso sempre envolvido também. Então, muito obrigado pela sua participação. E apesar de você não ter um podcast seu, né, que todo mundo sabe... Mas você também está envolvido com outros projetos, né, Basso? Então conta pra gente, também passa as redes sociais aí de como que faz pra chegar e conversar com você. Ai, Rafa, a gente podia ter gravado inclusive mais, né? Vamos dobrar essa meta aí, né? Podia aí ter, né? Tipo, podia ter aí, ó. Percebi aqui que o Cinemação tá com uma falta de ter feito o review sobre os 4 filmes de John Wick. Foi só em texto, só não teve áudio sobre isso. Verdade, olha, uma boa aí, ideia. Existe aí um nicho a ser abordado, né? Mas, é isso aí. Mas muito obrigado, como eu sempre falo, eu gosto muito de vir pra cá, né? E é sempre muito bem recebido aqui. Também, assim como a Domênica falou, eu tô com saudade da Ana, que bom que a gente pode se encontrar aqui e também trocar umas palavrinhas. E falar pra vocês que vocês podem me encontrar lá no Twitter, né, no @senhorbasso, que é a única rede social que eu tenho hoje. Enquanto ainda tenho, porque o Twitter, né, tá respirando por aparelhos. Exato. Meu Deus do céu, eu preciso arrumar outra rede social, não tô acreditando. Mas, como a Rafa falou, eu tive já vários podcasts que estão indo aí para serem escutados, mas não estão sendo mais publicados hoje. Mas eu ainda gravo de vez em quando com a Domênica ou com a Amanda no Perdidos na Estante, no site do Leitor Cabuloso. Uhum. E às vezes eu participo aí de uns outros podcasts, assim, né, tipo dos amigos, né, tipo Cinemação, né, quando chama, o pessoal da RP Guacha, às vezes uma coisa assim, a gente participa, né, então pode ver por lá, né. Ao contrário da Domênica, não super leio antes de falar as coisas não, tá, então não vai muito pra aquilo que eu tô escrevendo no Twitter não, é só maluquice. Tá, então, a não ser que estiver falando sobre Previdência Social ou Patrick Rothfuss, aí tudo bem, aí você pode falar que, olha, esse ali você pode confiar naquelas informações, do restante não, tá? E bem, Rafa, olha, só quero falar que a gente tá em novembro ainda, até dezembro dá tempo de participar de mais um, tá? Então, mais um, beleza. Isso, muito obrigado pelo convite. Beijo daí pro pessoal que tá ouvindo o Cinemação e compartilha, viu, gente, nas redes sociais de vocês, viu? A gente falou tanto de rede social aqui, não basta ser sua fã e seguir, tem que ser uma comunidade, vai lá, divulga, curte, deixa comentário, né, avalia no Spotify, nos outros agregadores, do Cinemação, tá? Faz esse serviço aí. Boa, é isso mesmo, é isso mesmo. E lembrando vocês ouvintes, né, que se você gostou desse episódio, se você quiser ajudar na discussão, mandar crítica, análises, perguntas e tudo mais, tem também, além das redes sociais aqui, que o Basso bem lembrou, mas tem também o nosso e-mail, contato@cinemação.com, você manda um e-mail, chega aqui pra gente, eventualmente a gente pode ler aqui, ou vai responder, né, vocês de uma forma mais direta, então manda aí seu comentário. Além disso, né, lembre-se de seguir a gente no Spotify, na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox, para que você possa aí receber todos os nossos episódios assim que eles saírem, e fica também o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho, você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva presente exclusivo do Cinemação para casa. O link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast. E é isso, o podcast Cinemação 533 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.